Graças a Deus. Irmãos, abrindo aí a sua Bíblia, dando continuidade, deixei para falar um pouco sobre o finalzinho do capítulo 26 de Números hoje, porque o tempo e a hora não nos espera, né? Capítulo 26, nós vamos ler a partir do versículo de número 52. Está ali no telão. Amém. E disse mais o Senhor a Moisés: a este se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. A tribo de muitos dará herança maior, e a de poucos darás herança menor. A cada qual se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sorte, segundo o nome das tribos de seus pais, a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e as de poucos. Também estes são os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias, de Gerson, a família dos gersonitas, de Coate, a família dos coatitas, de Merari, a família dos meraritas. E estas são as famílias de Levi, a família dos libnitas, a família dos hebronitas e a família dos malitas, a família dos musitas e a família dos coraitas. Ora, Coate gerou Arão. Vamos pular um pouquinho aqui, lá para o versículo de número... Nós lemos essas 64. Entre estes, porém, não se achava nenhum daqueles que tinham sido contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto de Sinai. Porque o Senhor dissera deles: certamente morrerão no deserto, pelo que nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e que nesta noite o Senhor possa nos dar o entendimento, falando aos nossos corações, nos edificando, exortando, consolando, nos orientando através da Tua palavra, no nome de Jesus. Nós estamos aí dando esses estudos, falando sobre a viagem do povo de Israel a Canaã e tirando lições importantes para a nossa vida dentro desses textos aqui que nós lemos. Falando sobre a tribo dos levitas, que foi a que eu deixei por último, para nós estarmos meditando nesta noite, sabemos que os levitas, descendentes de Levi, que foi o terceiro filho de Jacó, receberam uma vocação única. Nós podemos olhar aqui nesse todo o contexto do povo de Israel, e eles foram designados por Deus, como todos nós sabemos disso, para servir no tabernáculo, na tenda da reunião, que representava ali a presença divina no meio do povo, também ajudando ali no sacrifício, nos holocaustos, e transportando, o tabernáculo, seus utensílios, e garantindo ali também que as ordenanças divinas fossem cumpridas. E a contagem dos levitas era muito vital ali. Por quê? Porque nós vemos as outras tribos, a contagem deles, chamando-os para a guerra, para o exército, para a parte militar. Mas quando fala aqui sobre os levitas, nós vamos ver que eles foram chamados
para o serviço religioso, para servirem como ministros e cuidadores ali das coisas do Senhor, dos utensílios do tabernáculo. É importante nós notarmos aqui, irmãos, que é interessante isso, que esta contagem também deles incluía os levitas até 35 anos de idade. Interessante isso aqui, né? Porque se eu fosse lá daquela tribo, eu já tinha passado o meu tempo de estar pastoreando, né, pastor Tominho? Que era até 50 anos. Viu, missionária Ruth? Já estava jubilado lá nos levitas, aqueles que atingiam a idade de 50 anos. Mas Deus também ali ainda continuava usando eles. Nós vamos ver que eles também prestavam assistência e era também conselheiro dos mais novos. Eu achei tão importante lendo isso esses dias, porque muitas vezes, e é o que a igreja tanto precisa, as famílias, a igreja do Senhor nesses últimos dias, são pessoas que já passaram por uma caminhada e têm exemplos ou talvez conselhos tão importantes para edificar a vida dos mais novos. Embora diz o ditado aí do mundo que se conselho fosse bom, ninguém dava vendia. Mas a Bíblia, ela diz que tendo o quê? Uma multidão de conselhos, o que acontece com a pessoa que recebe esses conselhos, né? Tem uma prosperidade, uma solução, um caminho a traçar, não um caminho de ruína, mas um caminho de bênção. Então é muito importante, e eu deixo aqui para todos nós, principalmente nós que já passamos dos 50, tem uma turma boa aqui, Deus, às vezes, tem muitas coisas que nós não podemos fazer mais, mas existem coisas importantíssimas, meus irmãos, que é darmos a assistência na obra do Senhor, que é ajudarmos, que é fortalecermos o trabalho do Senhor, sermos conselheiros, como aqueles homens ali também, que quando assumia aquela idade, eles deixavam ali à frente a liderança, mas ao mesmo tempo eles estavam ali como guardiões, ajudadores, e isso é muito importante na obra de Deus. E nós vemos que os tempos têm mudado, as coisas estão acontecendo assim rapidamente, e muitas vezes faltam isso, irmãos, na igreja. Eu sempre, quando eu olho um irmão mais velho do que eu, principalmente aqueles que já pastorearam a obra do Senhor, o que eu imagino? Que essas pessoas têm para me dar um ensinamento, dizer, olha, pastor, eu também já passei por isso, eu entendo a situação que o senhor está passando, é uma irmã que é mãe, que é avó, que pode aconselhar. A Bíblia diz que as mais velhas, as mulheres mais velhas, elas têm que estar aptas para aconselhar as mais novas. Inclusive, lá em Tito, a carta de Tito diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a serem boas donas de casa, a amar os seus maridos, a cuidar dos seus filhos. E é isso que está ensinando a palavra do Senhor. E naqueles dias também, eles estavam ali, jubilados do seu trabalho, mas eram essenciais para estar conduzindo as coisas, para estar orientando e aconselhando. Irmãos, que Deus levante nesta igreja homens e mulheres que estejam sempre prontos para ajudar uns aos outros e serem conselheiros uns dos outros, para a edificação uns dos outros. Porque tem uns conselhos também, sai da frente, meu irmão. Só pega conselho que se estiver de acordo com a palavra do Senhor. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não serve para nós. Tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. E nesse registro aqui, nós vemos que cada família, se nós formos olhar e adentrar, cada um tinha um trabalho específico ali. Eu achei muito importante também isso aqui. Alguns eram no serviço religioso, outros eram no transporte do tabernáculo. Tinha alguns ali, irmãos, que eles eram especialistas só em arrumar as estacas do tabernáculo. Outros de mexerem com aquelas cortinas. E nós vamos olhar que Deus
deu metragem, material que era para ser usado, a maneira que era para ser feito, tudo Deus coordenou. E ali cada família, cada um deles tinha uma função de executar algo em favor da obra do Senhor. Tinha alguns que estavam ali só por conta, quem sabe, de dar o brilho lá naquelas bacias de bronze, cuidando. E isso é importante, a gente vai ver daqui a pouco isso. E é importante porque nós olhamos para essa distribuição aqui, e eles tinham que dar atenção a cada detalhe que o Senhor tinha ordenado para Moisés ali, e para eles também. O nosso Deus é Deus de detalhes, irmão. Tem gente que acha que Deus é bagunçado, que as coisas do Senhor são bagunçadas. A Bíblia diz que até a oração, ela tem que ser feita em nome de Jesus. Não é de qualquer nome, não é de qualquer maneira. Tudo a palavra do Senhor nos orienta. Às vezes nós ficamos olhando e vendo nos dias que nós estamos vivendo, as pessoas levando as coisas de Deus com muita banalidade. Como se não fosse algo tão importante o serviço prestado na obra de Deus. Eu fico observando a Bíblia, ela diz que até um copo de água fria dado para um necessitado, um sedento. Irmãos, está registrado nos céus que a Bíblia diz que haverá galardão, recompensa. Não pensa eu e você que aquilo que nós fazemos para o Senhor está esquecido. Não está. Lá em Apocalipse, quando fala sobre os mortos, diz que as obras deles os acompanharão. A fortuna não vai acompanhar, carro não vai acompanhar, casa não vai acompanhar, fama não vai acompanhar, mas as obras vão. As obras vão nos acompanhar. E por isso é muito sério. E eles tinham que trabalhar ali. E o trabalho dos levitas era um trabalho árduo. Não pense você que o trabalho na obra do Senhor, ele não é árduo, ele é árduo. Ele requer daqueles que estão trabalhando na obra do Senhor uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de santidade. Requer. E também tem os requisitos do Senhor para ser feito. E nós vemos aqui também algo, eles tinham também aqueles rituais todos da purificação, tinha que tomar banho, as vestes deles, a maneira que tinha que ser as vestes, era todo um ritual mesmo. Era algo muito sério. Agora, hoje em dia, irmãos, já tem tanquinho, tem máquina. Você imagina aquelas roupas de linho fino? Que a roupa também não era qualquer um, não. Era roupas de linho fino. Ali a maneira que eles tinham que se trajarem, tinham os cintos, as sandálias, as coisas, tudo que o Senhor tinha ordenado para eles. E diante do sacrifício, depois de terminar aquele sacrifício, oferecendo. Então, era um trabalho árduo. E às vezes a gente vê, até na igreja, às vezes vai ter um evento, qualquer coisa, às vezes um probleminha, né? Por causa do uniforme, por causa de uma... Eu vou fazer igual a pastora que eu já falei, que eu achei engraçado no vídeo, da gola, né? Ela some aquela igreja ali, e a líder de irmãs joga o pepino na mão dela. E é com gola ou sem gola. A pastora diz, vamos fazer o seguinte, metade com gola, metade sem gola. E aí alguém diz, pastora, vai ficar feio demais. Aí, mas quando alguém perguntar por que isso, vocês vão dizer assim, vocês deixaram o diabo comer a outra gola. Que arrumou confusão, intrigas. Então, às vezes, nós queremos para o Senhor, irmãos, é algo muito sério. Quando nós nos colocamos na posição de servir ao Senhor, na santidade do Senhor, de realizarmos algo para o Senhor. Vamos falar um pouquinho da população rápido aqui. A importância, né, dos levitas ali também, naquele censo. Lá no capítulo de número 3 de Números, Deus havia ordenado, naquele censo dos levitas ali, a separação deles para o serviço. Irmãos, hoje, nós também somos servos de Deus separados para a obra do Senhor. A obra de Deus, ela não se resume dentro dessas 4 paredes aqui. A obra do Senhor,
ela resume na ela também expande para a evangelização fora dessas quatro paredes, para visitação dos enfermos. Às vezes eu fico vendo alguém dizer assim, gente, eu não faço nada na obra de Deus. Tem alguma coisa errada. Tem muita gente aí precisando de uma visita. Eu anuncio aqui direto na igreja, irmão fulano fez uma cirurgia, irmã ciclana fez uma cirurgia, o irmão está enfermo. A gente está sempre falando aqui. E muitas vezes a gente não se move para fazer essas visitações. Um dia tinha um irmão reclamando que ninguém visitava ele. Eu perguntei para ele, irmão, quantas visitas você fez durante esse ano quando estava bem? Eu não sou de ficar visitando as pessoas. Então, irmãos, às vezes a gente não está fazendo e está cobrando, não está semeando. E às vezes aqui na igreja está, cara fechada, não cumprimenta ninguém, não tem comunhão com ninguém. E aí, de repente, a pessoa às vezes até some, mas é o jeito da pessoa, as pessoas não sabem e não sabem o que está acontecendo. Mas é claro que a gente não vai pagar o mal com o mal. Nós não temos que olhar para isso. Mas eu digo assim, às vezes a gente quer cobrar algo que nem a gente está fazendo. E isso é importante nós atentarmos como igreja do Senhor, porque Deus está nos chamando para esta última hora, para sermos instrumentos nas mãos do Senhor, meus irmãos. Todos nós fomos escolhidos. É claro que existem as escolhas específicas para determinados trabalhos na casa de oração aqui. Mas todos nós, a partir do momento que fomos chamados pelo Senhor, nós somos escolhidos para toda boa obra. É para toda boa obra. Ou você acha que a irmã, que a outra está doente lá e vai lá e dá um banho nela, não é um serviço na obra? É um serviço, irmão. Fazer um curativo é um serviço. E muitas vezes nós não atentamos para isso. E achamos que isso não tem valor. E talvez isso tenha mais valor do que alguém que está aqui no altar. E muitas vezes nós não valorizamos esse serviço. É como eu estou dizendo aqui, aquelas famílias tinham um serviço. Se aquelas estacas não fossem bem feitas, quando eles entrassem lá dentro, a tenda caía. Aqueles que levavam a arca, nós vemos ali alguém levando fogo estranho, até o fogo que era colocado lá, no altar, tinha que ser algo santo. Nós vemos os filhos de Arão morreram. Por quê? Porque levaram fogo estranho. Nós vemos ali, alguém tocou na arca, morreu, porque não era daquela forma. E é interessante quando nós olhamos para isso. E eu tirei aqui algo para nós, que cada um de nós, meus irmãos, temos um papel único e valioso na igreja e na obra de Deus hoje. Ninguém deve menosprezar o dom que Deus te deu. Não fique querendo ser igual a ninguém, irmão, porque ninguém é igual, nem os dedos da mão não são iguais. E às vezes a gente quer ser igual ou ter o mesmo chamado de alguém, nós não temos. Cada um Deus usa de um jeito, de uma forma, de uma maneira. O Senhor é que sabe aonde nos colocar e de que forma nos usar. Nós somos vaso. Aquele vaso ali, irmão, ele não sai dali andando. Se ele pegar ele, pôr ali, ele fica. Se colocar ele de lá, ele vai ficar. Se pôr lá na mesa pastoral, ele vai ficar. Se puser lá na cantina, ele vai ficar. Aonde colocar, aonde for melhor para colocar ele. Assim somos nós nas mãos do Senhor. O Senhor nos usa da maneira que Ele quer. Mas não menospreza o dom de Deus que é em ti. Pelo contrário, a ordem de Paulo para Timóteo é: desperta o dom de Deus que há em ti. Irmãos, quem tem que despertar esse dom somos nós. Não precisa você ficar aí pensando, o Espírito Santo vai me despertar o dom de Deus que é em mim, não. Ele diz, desperta o dom de Deus que é em ti. O dom Deus já te deu. O talento Deus já te deu. O que é despertar? Faça ele acordar, faça ele florir, faça ele avançar. Use ele na obra de Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. E podemos não ser chamados para o serviço, como eu disse aqui, mas do altar, mas nós somos chamados primeiro para servir ao Senhor. É tão maravilhoso quando ele orienta Samuel. Ele diz, quando você ouvir a voz, você diga, fala, Senhor,
porque o teu servo ouve. Irmãos, é muito maravilhoso ser chamados servos de Deus, que estamos debaixo do senhorio de Cristo, do comando dEle, e nós temos um Senhor que sabe o que está fazendo, nós temos um Senhor que conhece o que está sendo feito, e a necessidade. Nós, às vezes, não sabemos da necessidade, mas Deus sabe. Deus conhece a necessidade da sua obra. E cada um de nós fomos chamados para servir. Aleluia. Glória a Deus por isso. Tem servo aqui nessa igreja, irmão? Se eu mandar você atravessar e ir lá no bairro fulano de tal, será que você está pronto para ir? Porque cantar aqui o hino 515 é fácil. Se Cristo comigo vai, eu irei. Mas aí quando diz, e no deserto? A gente não quer enfrentar deserto. A gente não quer enfrentar situações adversas na nossa vida. Mas nós estamos prontos para servir o Senhor. E uma coisa muito importante que nós temos que fazer, irmãos, pegar os nossos dons, os nossos talentos e dedicar eles ao Senhor. Dizer, Senhor, o que eu sei fazer é isso aqui. Eu dedico ao Senhor, Pai. É 3 vezes por semana, é 1 vez por semana, mas eu dedico ao Senhor esse dom, esse talento que o Senhor entregou nas minhas mãos. Irmão, dedique os seus dons ao Senhor. Aleluia. Dedique os seus talentos ao Senhor nesta noite. Deus te deu. Tinha outros até que queria também ter esse dom, mas Deus entregou, foi para você. Aleluia. Dedique eles ao Senhor, ao serviço do Senhor. Glória a Deus por isso, para a glória de Deus, não é para a gente engrandecer, não é para nós estarmos aí batendo no peito, não, irmãos, é para que o nome do Senhor seja glorificado. O Senhor se alegre, diz, ali vai minha serva, ela dedicou hoje o seu dom e o seu talento, ela está fazendo algo para o meu reino, ela está fazendo algo para que o meu nome seja glorificado. Irmãos, o nome do Senhor precisa de ser glorificado na nossa vida, através do nosso serviço, através dos nossos dons, através dos nossos talentos que Deus nos entrega. E aqueles dons e talentos que Deus entregou para eles ali, era para a glória de Deus. E outra coisa importante que nós vemos aqui, que nós precisamos de estar encorajando outros a abraçar as vocações e reconhecer a importância de servir com zelo e reverência. Vocês já viram que muitas pessoas estão animadas na obra, desejosas de fazer a obra, às vezes até são consagradas ao diaconato, ao obreiro do altar do Senhor, ou assumem uma liderança de algum departamento. Irmãos, quantas vezes na casa do Senhor, em vez das pessoas que já passaram por aquele serviço, ou sabe da dor, da dificuldade que é passar por aquilo, e ver aquele irmão animado, em vez dele encorajar aquele irmão, fica desencorajando, dizendo, não, tudo que vai fazer nessa igreja é difícil, essas irmãs aqui é difícil, essas diaconisas são isso, fica desencorajando. Não, tocar na orquestra não é fácil, não. O maestro requer ensaio, requer isso, requer mais aquilo, disciplina, uniforme, e fica desencorajando, irmão. Irmão, não seja instrumento do inimigo, não. Seja instrumento de Deus, porque o nosso Deus é um Deus que a todo instante, Ele está encorajando o seu povo a avançar, a prosseguir. Diga, irmão, que bênção. Glória a Deus que você chegou para o nosso departamento, é reforço para a obra de Deus. Que bom, minha irmã, estou feliz de ver você aí na portaria. Glória a Deus por isso. Irmã, você está ajudando na cantina, você está fazendo isso. A gente vê alguém desencorajando os outros, dizendo, não, trabalhar com o pastor é muito difícil. Mas isso e aquilo, e vai desencorajando. Eu vejo às vezes algumas funções da casa do Senhor, que a gente coloca alguém que reclama, desencoraja, até as lideradas. Irmão, eu pergunto para vocês, será que se eu fosse uma pessoa tão desencorajada, vocês estariam aqui? Não é triste, pastor Lucia, a gente está aqui, a pessoa, meus irmãos, é tanta luta, tanta dificuldade para ser pastor, eu sofro tanto, todo culto. Ninguém quer estar aqui, irmão. A pessoa quer chegar aqui, né?
às vezes eu subo nesse altar aqui, eu digo, Senhor, o Senhor sabe o jeito que eu estou hoje, mas renova minhas forças, me alegra, me fortalece, Senhor, porque eu vim para te cultuar. E aí o Senhor renova mesmo, irmãos. Deus renova, seja o instrumento de Deus nesta noite. O ciclo de oração está aqui orando, Senhor, manda reforço, levanta homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes para a tua obra, Senhor. Aí Deus começa a levantar, Deus começa a enviar, e aí de repente a gente fica desencorajando os outros. Mas quando nós nos posicionamos a encorajar, a abraçar uns aos outros, a fortalecer o trabalho uns dos outros, irmãos, o inferno que perde, e o reino é que ganha, e o nome do Senhor é glorificado, é exaltado, prossegue, avança. E isso é importante na obra do Senhor. E outra coisa, com zelo. Ah, irmã, se limpar tanto assim, não. É zelo, irmão. É zelo, capricho. Para o Senhor, para as coisas de Deus, tem que ser o melhor. Tem que ser com excelência e com amor. Porque se não for com amor, irmão, eu sempre digo aqui, se não for com amor, nem a oferta, não precisa de dar. Não precisa de entregar, não precisa de devolver, porque se for com raiva, se for contrariado, não entrega. Ah, eu vou entregar, porque senão o pastor ainda vai falar que eu não estou cooperando. Você não precisa nem entregar, irmão. Deus não vai receber. Se Deus não receber, a tesouraria pode até receber, mas se Deus não receber, foi em vão. Foi em vão, não tem recompensa, não tem alegria no coração de Deus, porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, quem serve com alegria, quem faz com alegria. O salmista no Salmo 100, que jeito que ele manda nós nos apresentarmos diante do Senhor? Apresentar com alegria, com cântico, com cântico. Às vezes a gente faz tantas coisas, chega na hora de cantar, é aquele cântico parecendo que a gente está velando Jesus. Não, irmão, nós não estamos aqui para velar Jesus. Ele já morreu, já ressuscitou, está vivo, e Ele é o Deus da adoração. A verdadeira adoração é para Ele, o melhor é para Ele. Ele merece o melhor. E às vezes a gente não pensa nisso. Quando você está adorando, o momento do louvor, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. O momento da adoração, até dos hinos da harpa aqui, Jesus pode curar essa enfermidade que o médico nunca deu conta, que o remédio nunca resolveu. A gente não para pensar nisso, meus irmãos. E quando a gente abre o coração, Deus opera maravilhas no nosso meio. Eu já disse isso aqui para os irmãos, quando a gente estava aqui, naquele mês da pandemia, que a gente não podia reunir, mas foi liberado para fazer os atendimentos na igreja, e nós fizemos toda a escala, para cada família estar vindo para participar da ceia, escalamos durante o dia todo, e eu me lembro muito bem que a pastora na sexta-feira, ela estava muito ruim, né, Madriana, naquela sexta-feira, depois a Madriana folgou sábado e domingo, no domingo ela foi estubada. No domingo, quando eu estava aqui consagrando a ceia, eu sabia que ela estava muito ruim. E antes de eu sair de casa, eu perguntei para o Senhor, Senhor, eu não vou mentir para os irmãos, porque se eles me perguntarem, eu vou dizer que ela está muito ruim. Eu não posso dizer isso para os irmãos, porque às vezes tem gente que é muito fraco, e outra, ela está ainda viva. E aí o Senhor falou comigo profundamente no meu coração, quando terminar de ministrar a ceia, antes de alguém te perguntar, diga para eles, continue orando, breve a pastora vai estar conosco. E aí eu não precisava de falar nada. E aí ela fazia essa oração, terminava, os irmãos que estavam aqui lembram disso. Mas quando eu fui consagrar aquele pão e aquele cálice, eu disse, Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso, eu sei que a situação dela é terrível, eu tenho consciência do estado dela, só o Senhor pode mudar, mas eu creio que esta ceia que eu estou consagrando, ela vai participar. Aleluia! E na mesma semana, irmão, que ela foi estubada ali no domingo, naquela semana uma enfermeira me ligou, e eu atendi. Sempre era médico que falava comigo, aquele dia foi enfermeira, não sei o nome dela, não sei se Miriam lembra, mas eu acho que não lembra.
ela me ligou, ela disse, é o pastor André? Eu disse, sim. Ela disse, pastor, eu estava, não sei se você lembra quem é, irmã Adriana, eu não sei também quem é ela. Ela disse assim, pastor, eu estou muito feliz, porque eu cheguei aqui e a pastora Miriam é outra. Deixei ela estava tão ruim quando eu vi ela a última vez, e eu cheguei aqui, ela é outra. Domingo foi ceia na sua igreja? Eu disse, foi. Ela disse, então traga 2 ceias, uma para mim, que já tem mais de um ano que eu não tomo ceia, e outra para a pastora, porque nós vamos cear. Irmãos, eu peguei aquela bolsinha, essa bolsinha que eu tenho aqui, ó, e levei com a ceia. Eu desci essa avenida aí, falando em línguas, glorificando o Senhor, porque o nosso Deus faz coisas maravilhosas. Então, irmãos, o ato da ceia, o ato da adoração, o momento da oração na casa do Senhor é um momento de zelo, de reverência, porque Deus está na casa. Ele opera, Ele ouve o teu gemido, o teu clamor, as tuas lágrimas. Enquanto você está adorando, Deus está trabalhando lá, Deus está agindo ali, Deus está fazendo lá, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E isso é importante quando nós olhamos para isso, e Deus nos chamou para isso, irmãos, sermos zelosos pelas coisas do Senhor. Eu tenho um temor quando eu vejo Bíblias, de qualquer maneira, não é idolatria não, irmão, mas é a palavra do nosso Deus. Irmão, nós temos um amigo que ele é muçulmano. Um dia, Miriam fez um desenho, acostumado a conversar com eles, e era um desenho engraçado assim, um bichinho, e o bichinho ia com o rabinho e ia escrevendo o nome das pessoas. E aí escreveu o nome dele, Iazim. E aí ele mandou uma mensagem, imediatamente, ele disse, nunca mais faça isso, porque o meu nome está no livro sagrado. Irmãos, olha a reverência que eles tinham. Então, irmãos, zele é a palavra. Essa palavra aqui, ela é tão poderosa que uma folha dela numa enxurrada, ela salva alguém. O irmão Laudir tem um testemunho lindo de que deu o Novo Testamento, alguém entregou o Novo Testamento na prisão, e aquele homem todo dia arrancava uma folha e fazia um pito. Mas um dia ele resolveu ler, e naquele dia Deus falou profundamente daquele texto, e ele se converte ao Senhor. Essa palavra é poderosa, meus irmãos. É a boca de Deus falando conosco, orientando, ensinando, restaurando. Aleluia! Glória a Deus. A gente tem que ter zelo até com a nossa Bíblia. Porque a palavra... Irmãos, tem gente que morreu para esta palavra chegar até nós. Sofreu. Você sabia que os escritores, eles ficavam corcundos de escreverem nas pedras, de escreverem ali naqueles pergaminhos, chegavam a ficar corcundos, para esta palavra chegar até nós. Essa palavra é lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho. Vamos ter zelo pela palavra. Quando é o momento da palavra, não é o momento de nós batermos papo, é o momento de nós estarmos, fala, Senhor, porque quando Deus está falando, Ele está libertando, Ele está transformando, Ele está falando, advertindo, trazendo coisas importantes para a sua noiva. É a palavra do Senhor na nossa vida, e nós somos chamados para isso, para uma vida de santidade, refletir Deus na nossa vida. Aonde passava um levita, todas as tribos sabiam que aquela pessoa era separada para o serviço do Senhor. Aonde andava o sacerdote ali em Israel, todos sabiam que ele era separado para o serviço do Senhor. Ou seja, aonde eu e você andar, na comunidade, nos bairros, dentro dessa cidade, alguém tem que olhar e saber que nós somos separados para a obra do Senhor. Que nós somos chamados, que tem um brilho diferente na nossa face, é o brilho do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É tão bom, irmãos, quando alguém se aproxima e diz assim, você é crente, né? Você não falou nada, você não estava pregando, você não estava carregando Bíblia naquela hora. Mas a pessoa olhou, viu algo especial no seu falar, no seu andar, no seu comportar, viu algo especial. E crente, irmão, que tem a presença do Senhor, ele é luz,
e ele resplandece nas trevas. A Bíblia diz que não tem como ficar escondido debaixo ali de uma mesa, não. Ele resplandece, ele é luz no luzeiro, ele resplandece a glória de Deus, ele é sal na terra, ele dá sabor aonde quer que ele chega. Todos conheciam ali e sabiam. Então, quando nós vemos aqui o resultado desse censo, nos traz alguma coisa importante para nós estarmos aí finalizando este capítulo e mostrando também que Deus era fiel com o seu povo. Eu estava vendo a contagem dos levitas, lá de Números 3, e depois lá em Números 26, eles aumentaram em 1000. A família cresceu, embora muitos morreram, ou por que não dizer que todos que saíram também do Egito, ali daquela família, padeceram no deserto, mas aquela família também prosseguiu, cresceu. Irmãos, a igreja está passando por muitos momentos difíceis, mas o Senhor ainda continua dando crescimento para a igreja. Deus ainda continua salvando. Deus ainda continua chamando homens e mulheres para a sua obra. Eu disse para os irmãos, ore pelo Bruno. Ontem o pastor Guilmar conversou com ele, né, Bruno? Conversou com o Bruno, deu instruções para o Bruno. Irmão, você vê uma pessoa formada, mãe formada, e de repente está ardendo o coração para ir para a obra missionária, pastor Washington. Né? Para ir. Pastor Guilmar deu muita orientação, ele vai começar a fazer missiologia agora. Vila Nova vai mandar ele para São Paulo, ele vai ficar 6 meses na missão Cairóis, fazendo ali. Então, irmãos, ore por ele. E ore por outros jovens, que o Senhor levante, dê uma palavra de encorajamento, né? Eu sei que talvez se o Bruno for falar para alguns desses, você é bobo, você é jovem, vai gastar sua juventude lá, se mandar você para tal país, para tal lugar, irmãos, encoraje, diz, é isso mesmo, meu filho, a obra missionária não pode parar, se a chama está ardendo, vai, Deus é contigo. Isso é maravilhoso, você já pensou se todos nos dias de hoje cessarem o desejo da obra missionária? Nós temos uma jovem aqui que ela diz que vai formar para medicina e quando ela formar, ela quer ir para a obra missionária, para ser uma médica ajudadora. Nós temos que incentivar para que o Senhor use aqueles que têm um chamado. Deus está levantando jovens no nosso meio. Deus está levantando. Eu vi uma menina dando testemunho num congresso de mulheres das Assembleias de Deus. Aquela menina abalou aquele ginásio com o testemunho de algo que Deus fez na vida daquela criança. Ela não tem mais do que 10 anos. Deus usa crianças, irmãos. Deus levanta. Esse menino do irmão Marquinhos, da Manuela, pensa num menino inteligente. Esse menino é para ser trabalhado, porque ele vai dar um obreiro de valor. Ele disse para mim, pastor, ele pôs gravatinha um dia, irmão Torminho, veio e chamou eu aqui e falou, pastor, eu quero ser um obreiro de valor na hora do culto. E vai ser em nome de Jesus, eu profetizo que o Isaac é um obreiro de valor, chamado no útero da mãe. A gente às vezes não observa, irmão, as crianças, tem uma chama dentro dessas crianças. Estava vendo ali ontem no Caldas do Oeste, umas 2 menininhas ali, e o irmão falando que ela dedicando para aquele ali, irmã Luzia, jejuma para apresentar aquele momento ali, irmãos. Que coisa maravilhosa. E nós precisamos disso mesmo, que Deus levante no seu exército de uma forma poderosa para fazer a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus é fiel, não vai faltar obreiros na seara. Agora o 64 é um lembrete. Esse lembrete é doloroso, pastor Luci do céu. Eu estava lendo esse lembrete, hoje eu passei a tarde lendo isso aqui. E entre estes, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão. Olha o que era o lembrete que eles estavam dando para aquela geração. Dizendo para eles, olha, só um lembrete. Dessa turma toda que foi contada, vocês todos que estão aqui dessa geração, quero lembrar uma coisa para vocês. Aqueles que foram contados lá no capítulo 3 de Número, não existem mais no capítulo 26, irmãos. Foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto de Sinai. Você imagina
o dia da contagem, estavam todos lá, com a mesma promessa, o mesmo Deus, a mesma nuvem, a mesma coluna e o mesmo Moisés. Estavam todos lá. Mas quando chega aqui, no versículo de número 64, aqueles já não existem mais. Por que eles não existem mais? Porque ficaram idosos? Não. A Bíblia nos mostra que é porque eles não obedeceram. Versículo 65 aí, Júnior. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto e nenhum deles ficou, senão Josué e Calebe. Irmãos, Deus, Ele é amor, mas Deus também é justiça. E Deus estava trazendo a memória deles, dizendo, lembra, lá atrás o Senhor disse para eles, que eles não obedeceram, murmuraram, fizeram o que não era correto aos olhos do Senhor e que eles morreriam. E agora quando chega aqui, o Senhor traz um lembrete dizendo, cadê aquela geração? Deus cumpriu o seu juízo. Só os dois chegaram até ali. As coisas de Deus são sérias, meus irmãos. A palavra de Deus é séria. Pastor, o senhor está trazendo essa palavra de terrorismo para nós? Não. Eu estou dizendo para nós, irmão, que a desobediência, a murmuração, a falta de zelo, de compromisso com as coisas do Senhor, pode nos levar a perder as coisas que o Senhor tem para nós, a não desfrutarmos do melhor que Deus tem para as nossas vidas. Tem muita gente que não perdeu a salvação, mas perdeu de ter uma vida abundante com o Senhor durante o tempo que viveu aqui. Perdeu de desfrutar de grandes coisas. Perderam de fazerem maravilhas para o Senhor, de usar os seus dons, os seus talentos, o seu chamado, a sua vida para o reino. E vão se apresentar de mãos vazias para o Senhor. Mas o Senhor falou, o nosso Deus, irmão, Ele não mente. E aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Tem muita profetada por aí que não cumpre nada. Pelo contrário, só atormenta as ideias do povo. Mas quando é Deus que fala, Deus cumpre o que Ele fala. Deus cumpre o que Ele fala. Aleluia. Então nós temos que tomar cuidado, porque é a confirmação. Ele estava dizendo para aquele povo, eu dei uma sentença e eu cumpri a sentença que eu dei. E outra coisa que eu posso pegar é isso aqui, irmão. Tem muita gente brincando, achando que Jesus não vai voltar. Ele deu a sua palavra e vai chegar o tempo que Ele vai voltar e vai cumprir a palavra do Senhor, que muitos naquele dia vão dizer, Senhor, eu preguei, eu jejuei, eu profetizei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas Ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque vocês praticavam a iniquidade. Estava na minha casa, é verdade, pregando, fazendo, realizando, mas vivi uma vida de iniquidade. É bíblico, a Bíblia diz que Ele vai apartar os bodes das ovelhas, Ele vai tirar o joio do trigo, Ele vai separar, irmãos. Deus é fiel, vai chegar o tempo da sentença também. A gente não pensa que não vai chegar não, porque vai. Você acha que todo mundo que a gente fez o culto fúnebre vai estar lá naquele dia? Não. Como diz aquele hino antigo, a multidão pode levar ele até o cemitério. Mas de lá para frente o caso é mais sério. Não terá ninguém para acompanhar. A coisa é muito séria. A eternidade é algo sério. A vida com Deus nesta terra é algo sério. Nós não estamos aqui brincando de ser crentes. Não é oba-oba, não, irmãos. É uma seriedade, porque estamos diante de um Deus santo, de um Deus criador dos céus e da terra, daquele que é Senhor, mas também é juiz. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Por isso, vamos atentar a esse relatório que mostra aí. Mas teve alguém que sobreviveu. Quem foram eles? Põe para mim, irmão Júnior. Capítulo 14 de Números, versículo 30.
não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Irmãos, esses dois enfrentaram peste, esses dois enfrentaram deserto, esses dois enfrentaram inimigos, esses dois enfrentaram todas as adversidades, mas neles houve outro espírito, diz a palavra do Senhor. Eles resolveram obedecer, eles decidiram, mesmo quando 10 daqueles 12 no qual eles faziam parte, chegaram e trouxeram relatórios negativos, inflamaram o povo, atormentaram a mente do povo, que o povo chorou, o povo gritou, o povo fez um escarcéu ali, queria apedrejar até Moisés. Nós já estudamos isso aqui. Mas esses dois tomaram uma decisão diferente. E o Senhor disse, eles vão entrar na terra. Haja o que houver, eles vão chegar lá. Irmãos, eu digo para mim e para você nesta noite, vamos continuar obedecendo, vamos continuar servindo ao Senhor com fidelidade, haja o que houver na nossa caminhada, mas nós também vamos chegar lá, porque é uma promessa que está de pé, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso vai lembrar a fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa, e também a importância de obedecer. A importância. Cuidado com aqueles que querem te tirar do caminho da obediência. Continue obedecendo. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Continue obedecendo. Continue sendo fiel ao Senhor. Porque a seriedade, irmão, das consequências, da incredulidade, da murmuração, da desobediência, é caminho de morte. É caminho de destruição. Aleluia. E eu finalizo aqui com o que nós devemos fazer, a importância de nós olharmos para trás. Eu fico imaginando, meus irmãos, Josué e Calebe olhando para trás e dizendo, Senhor, obrigado porque o Senhor nos deu graça de chegarmos até aqui. Eu fico imaginando que eles tiveram um sentimento de gratidão ao Senhor. Eu quero dizer para você, vamos ter sentimentos de gratidão ao Senhor. Dizendo, Senhor, tantos anos na fé. Obrigado, Senhor, porque já passei por tantas situações terríveis, mas o Senhor me deu graça de chegar até aqui. Irmãos, nesta noite, levanta a sua mão e agradeça o Senhor. Olhe para trás, quantos livramentos, quantos socorros, quantas lágrimas que foram enxutas pelo Senhor. Quantos momentos difíceis o Senhor te deu graça para atravessar a Managaço de Comanaias na tua caminhada. Você pensava que não ia suportar, que não ia aguentar, que não ia resistir, mas nós estamos até aqui porque o Senhor tem nos sustentado. Fica firme, aguenta firme, porque nós vamos chegar do outro lado. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós estamos numa jornada, numa caminhada, temos desafios do presente, temos as incertezas do futuro, mas temos a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo e dos anjos do Senhor acampando ao nosso redor. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. E outra coisa importante que esse capítulo nos dá aqui, é que o Senhor para naquele momento, para fazer uma renovação. Pode avisar as crianças lá, irmão, que a gente está encerrando. O momento de renovação. O versículo aí que mostra, depois aí de entrar um pouquinho, ele vai mostrar um momento de renovação espiritual. Depois daquela rebelião, daquele episódio de Baal-Peor, vai nos trazer aqui coisas importantes. Eu coloquei aqui. Uma nova geração, uma geração que estava disposta a obedecer, a ir avante. Era o momento que eles precisavam de olhar para trás. Deus trazendo aquele lembrete para reconhecerem das falhas passadas, arrepender-se e seguir adiante com uma fé renovada,
e com o coração disposto a servir o Senhor. Que nós possamos sair daqui nesta noite, meus irmãos, dizendo: Senhor, eu quero ter uma fé renovada. Senhor, eu quero sair daqui com uma disposição para Te servir de todo o coração. Mas antes, nós nos colocarmos diante do Senhor e nos arrependermos. E, Senhor, eu arrependo. Por que eu não fui melhor? Por que eu não fiz mais para o Senhor? Mas eu quero que o Senhor renova a minha força, a minha fé, os meus dons, os meus talentos nesta noite, porque eu quero Te servir, Senhor. Eu não sei quantos anos eu tenho pela frente. Irmãos, nenhum de nós, hoje minha mãe falando comigo, ela tem essas manias, né? De ficar dizendo: olha, eu agora vou completar 74 anos, para 80 só falta 6, não sei nem se eu vou chegar lá, né? Aí eu disse: pare de ficar contando. Eu vi uma senhora de 96 anos, mãe, dizendo que ela não fica pensando na morte, ela vive cada dia o seu dia, desfrutando de cada momento que Deus dá. Mas a realidade é essa, irmãos, que a gente não sabe. Eu disse para ela: mãe, quantos jovens estão partindo para a eternidade? Quantas pessoas estão chegando aos 100 anos? Muitas. Mas nós não sabemos o tempo nosso aqui, irmãos. A Bíblia diz que nós somos como uma erva. A gente não sabe quanto tempo. Nós não temos uma caderneta do céu dizendo data, até porque a gente endoidava, né? Alguns talvez até chegaria a alegrar, não sei, talvez, porque estava chegando o dia. Mas a maioria diria: só mais um pouquinho, Jesus. Espera mais um pouquinho. Eu prefiro ir no arrebatamento, Senhor, do que ir para a tumba fria. Mas o tempo está escasso, a gente não sabe. Mas que nesta noite nós possamos sair daqui dizendo: Senhor, eu não sei se eu tenho 10, se eu tenho 15, se eu tenho 30, se eu vou subir no arrebatamento, mas o tempo que eu tiver, eu quero Te servir com a vida renovada, eu quero Te servir de todo o meu coração. Usa-me, Senhor, nesta última hora. Deus está contando conosco, Deus está aguardando nós tomarmos posições. E nesses momentos, algo importante que eu te convido a ficar em pé. Aleluia.